falou. Tá bom. Vamos agora virar uma página e vamos para o IPMC, Índice de Sim. Preço de Materiais de Construção. Então, primeiro eu queria que você dissesse o que você está imaginando, o que você já tem disponível, por que são poucos itens e conte para nós do Contexto geral. IPMC. Isso. Bom, a gente se emocionou com o IDI e fomos para o IPMC, né? A gente viu que, e isso eu acho que é uma coisa, assim, eu falo brincando, mas tem um fundo bem verdadeiro, que a gente viu o quanto o mercado recebeu bem o IDI. E não só porque ele tem uma metodologia bastante inovadora, né? A Prospecta, que foi nosso parceiro, e a CEBIC, que sempre é uma grande parceira, lançaram com a gente, mas também porque existe uma carência de dados no mercado de forma geral. Isso não é de forma alguma desvalorizar o dado que já existe. É que ninguém dá conta de fazer isso sozinho. Não tem como só a CEBIC ou só uma entidade conseguir suprir toda a necessidade de informação de um mercado. Isso seria muito ilusório. Então, a gente viu como foi bem recebido o IDI e a gente começou a entender que isso é um caminho que faz sentido para a gente como empresa, tá dentro da nossa missão de transformar o mercado da construção e de trazer cada vez mais informação para ganho de eficiência. E a gente foi para o IPMC, que a cliente falou, o indicador de preço de material de construção. O IPMC foi lançado no Constru Summit, a gente vai ter agora a segunda rodada dele, ele vai ser um indicador mensal e o intuito dele é uma inflação, é realmente acompanhamento de inflação, mas ao contrário de alguns indicadores de inflação que já existem, a ideia é ele ser por insumo e por macro-região, muito na linha, não vou ficar me repetindo do que a gente falou da capilaridade conforme o IDI. Então, óbvio, o INCC é um indicador super importante, ele é complementar, o IPMC é complementar ao INCC, mas a gente vê como ele é amplo, e é o intuito dele. E a ideia do IPMC já é entrar num nível de detalhe um pouco maior, entrando ali em 5 insumos que a gente está conseguindo fazer análise, eu já vou falar o porquê disso, né? Mas a gente tem basicamente aço, argamassa, cimento, tinta e fio de cobre, e para nossas macro-regiões do Brasil. Então, Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a gente consegue acompanhar como está a inflação de cada um desses insumos. E isso ajuda a incorporadora, a construtora, a tomar decisões mais assertivas, se planejar de forma melhor, e aí a gente começa a compor uma cesta de uma visão mais robusta de dados, né? Então, eu já sei onde fazer a minha obra de forma mais assertiva, de que perfil, quando eu fazer compra de insumo, eu já consigo entender como é que está a inflação e começa a compor esse quebra-cabeça de informações para melhor tomada de decisão. Qual é a tua base de dados para isso, Gabi? Perfeito. A nossa base de dados é a base de notas que a gente tem dentro da nossa base interna. Então, a gente trabalha com mais de 3 milhões de notas por ano e a gente usa inteligência artificial para classificar esses insumos. Porque a gente recebe, por exemplo, ferro. É um insumo que tem de tudo, né, de ferro. Mas para fazer um indicador de inflação, eu quero pegar ali só a barra de CA50. Então, a gente usa IA para classificar e normalizar essa informação, para a partir disso a gente fazer essa inflação do preço médio do quilo do ferro. Perfeito, perfeito. Quando você fala IA, é porque tem uma coisa aí que eu acho que é legal explicar para as pessoas a dificuldade que existe e por que tem que usar inteligência artificial para esse padrão. Conta aí para nós que Ótimo. a maior parte das pessoas não sabe a diferença que tem comprar um material de construção numa loja e comprar um produto no supermercado, né, Gabi? O que acontece? Quando a gente recebe a informação, ela vem na forma que o fornecedor escreveu. E ele pode escrever barra, você ficaria surpreso com a quantidade de formas que existe escrever a palavra barra, que é uma palavra de 5 letras, a quantidade de variações que tem. Você pode escrever barra, você pode escrever bar, BR ponto, B ponto, botar só vergalhão, CA50, porque também tem isso, né? Tem outras formas de falar a mesma palavra. Então, tudo isso chega num grande bololô por falta de palavra melhor para explicar, porque realmente, assim, um grande amontoado de informações que precisa ser sanitizada e tratada. E por isso que a gente trabalha, entre aspas, com só 5 insumos, que apesar de serem aí de 35% a 55% do valor de insumos de uma obra, né, são insumos muito relevantes, mas a gente trabalha com esses 5 porque a gente tem que ter muita confiança que a nossa IA está classificando certo esses insumos. Então, quando eu dou para o computador aquele monte de informação de transação, eu tenho que ter certeza que ela está pegando realmente o saco de cimentos 32 MPa para a gente comparar dentre as regiões esse saco de cimento que é o mesmo.
né, sendo vendido, e daí que nem tu falou, mas no norte vai ter a questão logística, mas no sul vai ter uma questão competitiva, no centro-oeste vai ter a questão da fábrica ser longe, e aí cada um vai ter sua característica, mas é o mesmo cimento. E por isso que a gente tem que usar IA, porque é um volume de informações, uma dispersão muito, 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 muito grande mesmo. Você tem noção de quantos itens existem de insumos, Gabi, na base de dados de vocês? Eu não tenho esse número aqui, mas eu posso te passar ele depois para você colocar ele aqui embaixo no card, porque tem Então você muita coloca que nós coisa. vamos colocar, porque eu sei que é uma quantidade inacreditável, pessoal. O que a Gabi quis dizer, tentando resumir em 2 palavras? A nomenclatura que cada um usa numa nota fiscal, porque no setor da construção nós não estamos padronizados em termos de números, é absurda. Cada um, a criatividade humana, usa um nome para o mesmo produto. Um dia eu tentei simular o tubo de PVC 32 milímetros, eu acho que a gente encontrou quase 200 nomes diferentes que se escreve uma coisa tão simples quanto essa. Agora, o que eu te digo é o seguinte, é muito legal para uma empresa, eu tenho uma empresa, tudo muito bonito. Eu tenho o IDI, né, que você vai lá e mostra como é que está na cidade A, B, C, D e coisa e tal. Mas tem o IPMC, porque o IPMC para mim como indústria, ver a tendência é importante, não tenho dúvida. Mas eu gostaria muito de saber se aquela minha obra, que eu tenho várias no Brasil, eu quero saber se aquele comprador dele lá está comprando bem. E como é que eu vou? Eu vou ter condição de algum dia saber como que aquele mercado está trabalhando com cada um desses insumos que vocês estão acompanhando, para saber se eu estou pagando baixo, estou pagando alto, estou dentro do limite. Até para aqui, vão dizer... Estamos trabalhando para isso. Então, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, o pessoal que vai orçar uma obra numa praça na qual ele não está acostumado de trabalhar. Pô, ele não tem uma referência hoje, ele tem as referências de governo, de SINAP e coisa e tal. SINAP. Que não são a vida como ela é, né? Então, vocês têm ideia de fazer alguma coisa sobre isso, Gabi? A gente está sempre ouvindo muito nossos clientes no mercado, né, Zé? Que eu acho que no final é sobre isso. A gente quer trazer mais eficiência para o mercado, a gente precisa ouvir o que o mercado está dizendo que vai trazer eficiência para ele. E isso é uma demanda que a gente já recebeu algumas vezes e a gente com certeza está trabalhando para isso, para conseguir trazer essa referência de uma forma um pouco mais dinâmica, né? Até porque, como tu falou, a Sinap tem um desafio de conseguir a informação, porque é tudo uma grande pesquisa. Então, quando eu começo a trabalhar uma base viva, eu tenho essa informação mais rápida, talvez mais segura, e a gente consegue ajudar com isso. Com certeza está nos nossos planos trazer essa informação de mais qualidade, e a gente conta muito com a CEBIC também para essa parceria, porque com certeza faz todo sentido para o setor, né? Eu acho que é fundamental. De novo, aquilo que a gente falou no começo. Não adianta ter IA na minha empresa, se o dado que eu forneço para o IA processar, ele é um dado furado, né? Então eu tenho que ter o dado mais próximo. Você usou um termo aí, que, por exemplo, quando você falou das 77 cidades, que você só lança índice quando você tem a qualidade necessária para ser informado disso aí. Eu acho muito legal. Gabi, existe mais algum tipo de índice de dados que vocês estejam aí no radar de mexer? Tem um que eu acho que é muito importante, que eu vou provocar você agora aqui, né, no ar, ao vivo e a cores, que é mão de obra. Mão de obra, nós temos um problema seríssimo no Brasil, que é o seguinte, as nossas composições de preços, as nossas coisas todas, elas são feitas em cima do valor hora, que é aquela convenção coletiva que os sindicatos patronais e de trabalhadores eles fazem. Só que aquilo ali hoje é meio que quase uma obra de ficção, porque a maior parte das pessoas trabalha por produtividade, trabalha com subempreiteiros, né, terceirizados e coisa e tal. Então é um dado muito difícil de, por exemplo, quando eu vou fazer uma composição de um custo de uma obra pública, mesmo de uma obra privada, eu consegui fazer isso. Você vê alguma chance de, sei lá, em algum prazo, não estou dizendo que é para a semana que vem, pode ser para outra, né? Você acha que tem alguma coisa da gente buscar informações sobre mão de obra? Ou precisaria alguma coisa? Porque também, Gabi, eu vou provocar já nisso. Porque assim, sabe, pessoal, que vocês estão nos assistindo, a gente precisa, mas a gente também tem que dar algum tipo
de entrega para que isso possa ser processado. Então, por exemplo, nesse caso, eu acho que deveria ter algum tipo de acordo aí para que, não sei exatamente o que, mas que essa informação é muito importante. Como é que eu estou pagando isso? Como é que eu estou pagando aquilo? Então, eu queria te provocar se você tem alguma ideia sobre isso. A gente não tem isso bem estruturado, mas é uma pauta sempre recorrente, né? Até quando a gente conversa, eventualmente, a gente fala sobre isso, justamente porque é uma das grandes dores do setor, isso é inegável. E não só do setor da construção, como a sociedade como um geral está passando por uma reorganização no formato de trabalho, né? Acho que é Perfeito, inegável que isso está acontecendo e a construção está passando por isso também, como nós, como sociedade, estamos claro. passando. Então, a gente olha para isso sim, a gente não tem nada no horizonte de curto prazo, porque justamente é uma informação difícil de ser coletada, né? A gente tem base da RAIS, que tem ali o número de colaboradores contratados, CLT, mas a gente também passa por a CLT ela tem mudado o seu formato, o contrato de trabalho também mudou o seu formato, então é algo que a gente olha, mas a gente ainda não tem tanta clareza sobre qual informação a gente pode trabalhar para isso, mas com certeza é um tópico que a gente olha, principalmente pelo tamanho da importância, né? É inegável que é uma das maiores dores, se não a maior, e a gente quer estar junto disso, sabe? Eu acho que sim, daí eu acho que daí também vocês deveriam de alguma forma demandar para aquilo que a gente possa fazer um piloto, alguma coisa, porque são dores que a gente Uhum. precisa. É muito claro para mim, é uma coisa, sabe, Gabi, que é assim, a gente evoluiu muito na parte de modelo de financiamento, na parte Uhum. jurídica, na parte de contrato, toda essa parte, vamos dizer assim, fora da obra. Mas são Mais raras, é burocrática, mais né? burocrática, mas toda a parte, Uhum. você não vê praticamente startups de construção, Uhum. vamos dizer assim, da coisa. Canteiro, né? Terceiro, então, vamos dizer, esse dado que eu te dei, a gente administra 400, 600 contratos numa obra. Agora, imagine quem tem Uhum. 10 canteiros, estou falando de 4, 6 mil contratos. Poxa, isso é uma loucura, né? Agora, os caras da indústria já aprenderam que faz de 15 a 20 para a indústria, não é por carro, é para a indústria deles, né? Então, vou dizer, Uhum. eu acho que a gente tem que entender que essa mudança vem vindo e a importância que a gente tenha de transformar tudo isso. Só que isso a gente tem que fazer conta. É bom, é ruim, como é que faz. E tem que ter essa E informação. aí, Zé, se tu me permite, eu acho que tem uma coisa que a nossa indústria tem, que eu sinto desde sempre, que é a gente trata as coisas de forma muito oscilada, muito separada. Então, a obra é uma coisa, o escritório é outra. Na maior parte das empresas é assim. Até, e muitas vezes nem é a mesma empresa que faz o projeto, que faz a obra, realmente é separado, né? E quando eu disperso a informação dessa forma, eu perco muita qualidade da informação e perco a fluidez do processo como um todo e a clareza de onde está o meu gargalo. Porque eu tenho caixinhas, eu não tenho um funil, eu não tenho um cano, né? Eu tenho várias caixinhas. E eu acho que nisso que a gente, como indústria, também precisa pensar um pouco em como é que eu faço para ter a minha informação integrada com o meu terceirizado? Como é que eu faço para não precisar subir planilha para lá e para cá por e-mail? Porque aí eu perco o meu dado. E aí a gente falou de EDI, de PMC, mas se eu não tenho clareza de quanto que eu estou pagando na média no saco de cimento, você quer, o saco de cimento é Gabi, eu sei quanto eu pago. Tá, mas e na torneira? Não, não, mas peraí, Na Gabi, mas média? peraí. Eu não sei se o meu comprador está comprando bem. Vamos pegar o cimento Sim. mesmo. Será Não, que eu não estou ok, mas comprando assim, mal? Né? se eu não sei direito quanto que está a média do meu comprador, eu não tenho nem se eu pegar um dado, o cimento está R$ 34 do que o saco na tua região. Ah, mas eu não sei muito bem quanto que tá. Eu acho que a gente está comprando entre 33 e 36. Pô, 36, 33 está baixo e 36 está caro. Você sabe o seu número? E Né? quanto que, Então, às e vezes a gente mais do que fala isso, quanto que isso vale no final da minha obra? da tua obra, quanto que isso Porque pesa vou na dizer, tua obra. cada vez mais o mercado é competitivo. O mercado é Uhum, muito uhum. competitivo hoje. Então é o seguinte, por exemplo, quando hoje 50% do mercado é Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, a margem é muito pequena. São Exato. detalhes desse tipo que fazem você ter resultado ou prejuízo no final do empreendimento. Exato. E quando a gente fala de um mercado dinâmico, com tecnologias novas que estão aí, não é que vão vir, não é, eu não quero. Desculpa, já aconteceu. A gente tem que se ligar disso, assim. Exatamente. Cada vez mais eficiência vai ser o diferencial. E eficiência vem de uma tomada de decisão melhor.
Se eu não tenho clareza das minhas informações, porque aí tem muito isso, eu já ouvi vários clientes, enfim, conversem, porque eu quero usar o IPMC, eu quero usar o IDI, eu quero usar um indicador de mão de obra. Ótimo, importantíssimo. Você tem clareza dos seus indicadores? Não. Não. Mas você vai se Você quer, comparar. aqui, ó, vamos dizer assim, eu estou viajando um pouquinho aqui, imaginando, tá? Que você sabe que eu adoro essas É a coisas. nossa função, É a viajar nossa... e imaginar. Literalmente, né, Gabi? É a Então, nossa assim, função essa. mas vamos lá. Você já imaginou se o teu comprador tivesse esse indicador? Qual é o preço mínimo naquela praça que ele está comprando do saco de cimento? E daí ele tiver que se justificar por que está pagando mais caro, né, naquela compra. Ah, porque o fornecedor hoje não tinha, ah, porque eu atrasei, porque não tinha lugar aqui, não sei o quê. Pô, você imagine o holofote que você coloca em cima da qualidade da compra, que, poxa, é 50% do custo do VGV. E Né? que te cascateia, né? Porque daí o comprador. Isso não é sobre criar conflito, criar. Não, Ai, não, não, vamos não, botar não, a não, faca. não. Mas cascateia porque daí o comprador vai falar pro cara do planejamento, assim, ó, amigo, eu tô precisando justificar se eu saio fora do preço. Se tu me passar um pouquinho antes e num volume maior, eu consigo negociar melhor. Então, amiguinho do planejamento, por favor, Lógico, é melhor isso aí. horário. E daí o amiguinho do planejamento fala para amiguinho da obra, amiguinho da obra, eu preciso ter um planejamento decente. Por favor, não me dá susto para essa obra. Então, começa a ter uma cascata de eficiência, né? Porque e Exato. é isso que eu trago do silo, porque de forma geral, é óbvio que empresa é empresa, mas a gente trabalha no mercado da construção assim. O pré-obra é uma coisa, a galera do back-office, documento, de incorporação é uma coisa. Aí começa a obra, tem a galera da obra versus a galera da instalação versus a galera do planejamento versus a galera do projeto. E é versus mesmo, que a galera não se conversa. Aí vai para a entrega da chave, já tem mais. Aí eu perco a informação. Eu perco a qualidade do meu dado e eu perco o poder da tomada de E a decisão. Então, capacidade de quanto mais a gente evolução, traz né? fluidez, né? Você veja Exato. que Então, quanto mais a gente traz fluidez, as conversas que eu estou tendo, elas são muitos pontos repetitivos por ângulos diferentes. A gente estava falando da industrialização, como é importante, vamos dizer, você não cometer os mesmos erros, certo? Vamos dizer, quando você centraliza e tem informação adequada, você cometeu um erro agora, não tem problema. No próximo você corrige. Como são caixinhas estanques, cada um comete o seu e não conta para o outro para não ficar queimado, né? E aí a gente continua, todos nós fazendo os mesmos erros e perdendo produtividade. Gabi, sensacional exato. a nossa conversa. Você sabe que a gente, de novo, essas conversas assim, são tão agradáveis. Eu gosto tanto dessas coisas, desses temas, né, que me motivam, mas eu queria te agradecer demais estar aqui. Espero podermos voltar em outros momentos aqui para discutir quando você trouxer esses produtos para as empresas. Sabe que eu sonho com isso, das empresas poder ter acesso no seu dia a dia, que isso que vai dar o diferencial, né? Agradecer demais e parabenizar você pela brilhante carreira, pela essa competência que você demonstrou aqui para nós. Muito, muito obrigada, Zé. Muito feliz de estar aqui falando sobre esse tema. Eu também. Bom, a gente passa literalmente horas falando sobre isso, né? Então foi só mais uma conversa nossa aqui. Mas eu realmente acredito que a mudança para a nossa indústria está em a gente aprender, e é cultural. Realmente a gente precisa aprender a tomar decisões mais embasadas, a usar a nossa. Eu acredito muito na intuição combinada com dado. Ninguém está dizendo que a tua experiência, Zé, tem aí, com todo respeito, 1 milhão de anos nas costas de Um milhão obra. nem É tanto, um óbvio que pouquinho a tua menos. um pouquinho menos, né? Mas é óbvio que a tua experiência ela é extremamente relevante. Ninguém está dizendo que o indicador sabe mais que você, mas quando tu pega a tua experiência e usa o indicador junto para entender onde que ela está fazendo sentido, onde que aquele teu feeling está realmente fazendo sentido, a tomada de decisão fica muito melhor, muito mais ágil, muito mais segura, e é aí que a gente muda o jogo, sabe, como indústria. Então, eu adoro falar disso porque eu acredito muito que é esse o caminho. Obrigada pelo espaço, obrigada pelo papo. Obrigadão mais uma vez, Gabi. Pessoal, muito Valeu. obrigado por estar nos assistindo até agora aqui e vamos até a próxima. Um grande abraço a todos.